Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui. Vamos para mais uma semana aí das nossas atividades remotas, não é mesmo? Semana passada, infelizmente, eu não consegui gravar a aula, né, devido ao feriado de finados e alguns compromissos que eu tinha ao longo da semana, não consegui gravar a aula para vocês. Mas essa semana a gente já volta tudo ao normal, né? E a gente continua com as aulas da forma como vocês estão acostumados, certo? As aulas sobre volume, o tema volume, a gente vai trabalhar até a última aula, né? A aula da semana passada. Hoje a gente começa um tema diferente. Não é um tema novo, porque se vocês lembram bem, né? A gente está fazendo um apanhado geral do que é mais importante para o oitavo ano, nessa reta final, né, até o final do ano, a gente vê o que é mais importante para o oitavo, e estamos trabalhando um pouco mais aprofundados esses temas, tá? Então, o tema de perímetro, área e volume, que foram os que a gente trabalhou até a aula passada, são extremamente importantes para vocês, tanto no oitavo ano, quanto nos próximos anos que vocês têm aí no nono, no colegial, tá? E hoje a gente começa um tema diferente, mas, de novo, não é um tema novo, tá? Então já deixa eu reduzir aqui para o meu cantinho. Hoje a gente vai começar a trabalhar triângulos, tá? A gente vai ver as características e as operações com ângulos no triângulo. Essa vai ser a principal parte que a gente vai trabalhar, o principal tema que a gente vai trabalhar hoje, tá? Bom, pessoal, a definição de triângulo ela é bem simples. O triângulo é uma figura bidimensional que possui três lados. Beleza. Essa definição, embora ela seja muito simples, ela é também bastante vaga, né? E a gente pode pensar em inúmeras formas de desenhar uma figura bidimensional que possua três lados. Eu vou projetar algumas aqui, ó. Todas essas que eu projetei são triângulos, mas a gente pode ver que eles são bem diferentes, né, entre si, tá? Então, por conta dessa grande diferença entre os triângulos, a gente costuma classificá-los de duas formas. A gente pode classificar o triângulo, né, com relação aos lados ou com relação aos ângulos, tá? Então, a gente vai ver isso um pouco mais aprofundado agora. A gente pode definir, então, né, classificar o triângulo com relação aos lados da seguinte forma. A gente vai fazer uma análise se os lados do triângulo eles são diferentes entre si, se eles são todos iguais ou se tem, né, dois lados iguais e um lado diferente, tá? E aí a gente vai ter uma classificação para cada caso. Por exemplo, esse triângulo que eu estou projetando aqui, ele está um pouquinho fora de escala, tá? Mas ele possui os três lados iguais, certo? Os três lados de mesma medida, congruentes, como a gente chama na geometria, tá? Então, para esse tipo de triângulo, a gente chama de triângulo equilátero. Então, triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados congruentes, os três lados de mesma medida, tá? Eu também posso ter um triângulo dessa forma, tá? Em que ele possui dois lados que têm a mesma medida, dois lados congruentes, e um lado diferente. Nesse caso, esse triângulo vai se chamar triângulo isósceles, certo? Ou a gente pode ter um caso em que o triângulo, todas as medidas dos lados desse triângulo sejam diferentes, a gente tem aqui um triângulo escaleno, certo? Então, de novo, equilátero, todos lados congruentes, iguais, mesma medida. Isósceles, dois lados congruentes. E escaleno, todos os lados diferentes em medida, né? Todos os lados com medidas diferentes, ok? Bom, existe uma condição de existência para o triângulo, a gente já trabalhou isso anteriormente, eu acho que a gente vai voltar a trabalhar também mais para frente, então eu não vou colocá-la aqui nessa aula de hoje, certo? Mas a gente já trabalhou e é importante que essa condição de existência do triângulo seja respeitada, tá? Não é qualquer valor de medida de lado que forma triângulo, é isso que eu quero deixar claro para vocês, beleza?
Bom, então as classificações dos triângulos quanto aos lados são essas que estão aparecendo aqui embaixo para vocês, beleza? A gente pode classificar também os triângulos quanto aos ângulos, certo? E aí a classificação ela é um pouquinho mais simples, mas precisa ser um pouquinho mais cuidadosa também, certo? Como que acontece? Bom, se um triângulo tiver todos os três ângulos agudos, ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, certo? Então, se o triângulo tem três ângulos que são menores que 90 graus, a gente vai chamar esse triângulo de acutângulo. Tá? Outra classificação é, se o triângulo tiver um lado de 90 graus, um lado com um ângulo reto, esse triângulo vai se chamar retângulo. Então, ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. Essa informação aqui, pessoal, é muito importante, tá? O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E ele é representado aqui, ó, com esse símbolo, um quadradinho aqui com uma bolinha, um pinguinho no meio, certo? Então, o triângulo ele vai ser um triângulo retângulo quando ele tiver apenas um ângulo de 90 graus, certo? Não é possível ter mais de um ângulo de 90 graus em um triângulo, tá? Não é possível, certo? Bom, a próxima classificação é se o triângulo tiver um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, um ângulo maior que 90 graus é um ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é um ângulo maior de 90 graus. Se o triângulo tiver um ângulo maior de 90 graus, a gente vai chamá-lo, classificá-lo, né, de obtusângulo, certo? Então, muito importante, pessoal, essa classificação aqui vai ser muito importante para a aula de hoje, tá? Aquela de equiláteros, isósceles e escalenos, para a aula de hoje até que não vai ser tão importante. Mas para a nossa aula de hoje, esse quadro aqui é bastante importante. Então, ângulo agudo é um ângulo menor de 90 graus. Se o triângulo tem três ângulos menor que 90 graus, três ângulos agudos, a gente chama de acutângulo, certo? Se tiver um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, então a gente vai chamar de triângulo retângulo. Se a gente tiver um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus, a gente chama de obtusângulo, certo? Bom, outra informação que vai ser muito importante para as nossas aulas, que a gente já trabalhou isso, é de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como assim? Bom, se a gente somasse, né, esse ângulo aqui, alfa, mais esse ângulo beta, mais esse ângulo θ, a gente tem que ter 180 graus. Independente da classificação do triângulo, independente do tipo de triângulo, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Tá? Para ajudar, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Tem essa animaçãozinha aqui que vai ser bastante útil para vocês perceberem como que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Tá? Então, a gente vai fazer um corte aqui nesses triângulos e a gente vai juntar esses ângulos e inverter o ângulo alfa. Então, observa que juntando esses três ângulos do triângulo, apareceu aqui um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, é por isso, pessoal, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E isso vai ser muito importante, certo? Vamos para os exemplos, que aí vocês vão, né, se concentrar bastante aqui nos exemplos para conseguir fazer os exercícios também. Lembra dos conceitos que a gente viu até agora na nossa aula, principalmente da classificação dos ângulos e essa característica de que a soma dos ângulos internos é 180 graus, beleza? No triângulo, tá? Para outras figuras, são outros valores. Bom, vamos lá. Exemplo 1. Determine o valor dos ângulos x nos triângulos abaixo. Então, a gente tem aqui, eu vou colocar aqui letra A e esse aqui letra B. Vou fazer da letra A primeiro, tá? Bom, então é o seguinte,
Observe que o x é um ângulo do triângulo, certo? Os outros ângulos eu tenho aqui. O que a gente sabe que pode ajudar, né, no nosso... gente, estou gaguejando demais. Na resolução do problema. Bom, a gente sabe que a soma de todos esses ângulos tem que ser igual a 180 graus, não é isso? Ou seja, se eu somar x mais 110 mais 30, isso tem que ser igual a 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos são os ângulos internos de um triângulo. E essa soma tem que ser 180 graus obrigatoriamente. Tá? Então, como que a gente pode resolver isso daqui? 110 mais 30, 140, igual a 180. O 140 está positivo, não está? Passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar 180 menos 140. 180 menos 140, 40 graus. Então, beleza. O valor de x aqui na letra A é de 40 graus, certo? Bom, o exercício não pediu para a gente fazer isso, mas se fosse para a gente classificar esse triângulo com relação aos ângulos, ele seria o quê? Acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Bom, se a gente tem um ângulo aqui que é maior que 90 graus, então quer dizer que esse ângulo é um ângulo obtuso, certo? E se é um ângulo obtuso, então esse triângulo é um obtusângulo. Minha letra cursiva fica muito feia. Bom, o enunciado não pediu, tá? É só para a gente esclarecer aqui, para tirar as dúvidas também, certo? Na letra B a gente tem, esse caso aqui, faltou aqui é um x, beleza? Deixa eu passar um traço aqui para a gente não misturar as coisas, certo? Bom, então vamos lá. Eu preciso achar o valor do x, tá? Mas eu tenho as outras duas medidas, os outros dois ângulos. Esse ângulo aqui é 55 graus, beleza? Mas esse daqui não está me falando qual que é a medida dele, certo? Errado. A gente tem essa medida sim. Esse símbolo, lembra que eu falei, né, agorinha, para a classificação do triângulo retângulo? Esse quadradinho aqui, ó, com essa bolinha aqui, representa um ângulo de 90 graus, tá? Então aqui a gente tem 90 graus. Então vai ficar assim, ó, x mais 55 mais 90 igual a 180, certo? 55 mais 90, 145, igual a 180. O 145 está positivo, passa negativo, então 180 menos 145. 180 menos 145, 35 graus, certo? Então, o valor de x aqui, ó, 35 graus. Beleza? Bom, bastante simples, né? O exemplo 1, somente isso. Se fosse para a gente classificar também, qual que seria a classificação desse triângulo? Tem um ângulo reto, então é um triângulo retângulo. Tudo bom? Qualquer dúvida pode estar me procurando aí no grupo, né? Ou no privado, de preferência no privado, que aí eu sei, né, que você está me chamando ali, porque no grupo vai misturando muitas mensagens, certo? Então, qualquer dúvida me chama no privado ou volta, assiste de novo o exemplo, certo? Vamos para o exemplo 2, operações com ângulos também. Determine o valor de x nos triângulos abaixo e classifique os ângulos de cada triângulo, certo? Então, a gente tem aqui esse ângulo medindo 100 graus, esse aqui x menos 15 graus e esse 3x menos 25. Tá? Então, observe que agora, né, a gente não tem o x em apenas um ângulo do triângulo, a gente tem em dois, certo? Mas a forma de resolução não vai mudar. Como todos esses ângulos aqui são os ângulos internos, então a gente consegue, né, escrever uma equação para isso. A gente vai escrever que esse ângulo, que é x menos 15, mais esse ângulo, que é 3x menos 25, mais esse ângulo, que é 100,
isso tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Então agora é resolver a matemática. Como que a gente faz isso? A gente vai somar os que tem x. Olha, a gente tem 1x aqui, mais 3x aqui. Então, x mais 3x, 4x. E a gente vai somar os que não tem x, tá? Então, menos 15. Observa que esse 15 está negativo. Então, menos 15 menos 25 vai dar menos 40. Menos 40 mais 100, então observa, ó, menos 40 mais 100. Aqui é aquela regrinha de sinal, tá? Então, como os sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 100 menos 40, 60. O sinal do maior é positivo, então 60 positivo. Então, mais 60 igual a 180. Então, vai ficar 4x. O 60 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 180 menos 60. 180 menos 60 é 120. O 4 está multiplicando x, passa dividindo. Então, vou puxar a setinha aqui para ter mais espaço. Então, x igual a 120 dividido por 4. 120 dividido por 4, 30. Beleza? Bom, o enunciado não pediu somente o valor de x, né? Pediu também para a gente classificar os ângulos do triângulo, certo? Bom, então é o seguinte, esse ângulo aqui, quanto que ele mede? O valor de x é 30, então 30 menos 15, 15. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 15 graus. O valor de x é 30, então 3 vezes 30, 90. 90 menos 25, 65. Então esse ângulo aqui, ó, é de 65 graus. Então como que a gente vai classificar esse triângulo? Ele é um triângulo obtusângulo. Por que ele é obtusângulo? Porque ele possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Beleza? É dessa forma que a gente vai classificar o triângulo, certo? Isso aí para o segundo exercício, tá? Bom, os exemplos eram... Ah, não, tem mais um aqui. Então tem mais esse exemplo aqui. Determine o valor de x, o mesmo enunciado, apenas a letra B. Bom, a gente já sabe que esse quadradinho aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, certo? Então a gente vai fazer da mesma forma. Esse ângulo, que é x, mais esse ângulo aqui, que é x mais 10, né? Esse ângulo é x mais 10, mais 90, igual a 180, beleza? Então, x mais x, soma os que tem x, né? X mais x, 2x, 10 mais 90, 100, igual a 180. O 100 está positivo, passa negativo, então vai ficar 2x igual a 180 menos 100. Então, 2x igual a 180 menos x, 80. Puxar uma setinha para ter mais espaço. O 2 está multiplicando o x, passa dividindo, então 80 dividido por 2, x igual a 40 graus. Beleza? Então a gente tem um ângulo aqui, ó, que mede x, então esse ângulo mede 40 graus, e esse ângulo aqui que mede x mais 10. O x vale 40, 40 mais 10, então esse ângulo é um ângulo de 50 graus. Então temos dois ângulos agudos, tá? Dois ângulos menores que 90 graus e um ângulo reto. Então esse triângulo é um triângulo retângulo, porque possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Beleza? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. A atividade está na página 92, exercícios 2 e 3. Leia também a página 90 e 91, que vai ajudar vocês a relembrar sobre esse tema. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me chamar lá no privado, que
que eu terei o maior prazer em atender vocês, ok? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até semana que vem.